Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Dari. Eu sou o Renner e hoje a gente vai estar abordando aí mais um super tema. Eu vou estar falando um pouquinho sobre a influência do excesso e da falta de água na produção agrícola. O Brasil, né, é um país continental, então em algumas regiões, nesse momento, a gente vivencia um período de maior seca, outras regiões a gente vivencia grandes chuvas, né? Então, eu procurei estar comentando um pouquinho qual que é a influência direta ali desse excesso de chuva, dessa falta de chuva ali pro solo e principalmente para a produção agrícola. Antes de estar começando, peço para que você deixe o seu like, se inscreva no canal e fique à vontade para estar deixando um comentário aqui embaixo. Beleza? Então, bora lá. A quantidade adequada, a quantidade ideal de chuva, ela vai desempenhar um papel que é crucial, primeiro na saúde do solo e principalmente numa boa produção agrícola, que vai influenciar de forma direta na qualidade do produto final e também na produtividade que você deseja estar obter. E o excesso ou então a falta de chuva, ela pode ter impactos bem significativos na cultura. E, na grande maioria das vezes, os agricultores eles precisam estar lidando ali com esses desafios que acabam resultando ali, ou então de uma seca severa, ou então de um excesso de chuvas. Eu vou estar começando primeiro falando um pouquinho sobre a influência do excesso de chuva na agricultura. Bora lá. A primeira influência que eu vou estar comentando um pouquinho aqui é sobre a erosão do solo. Então, chuvas intensas elas podem estar causando ali a erosão do solo. Como assim? Primeiramente, eles removem a camada fértil do solo e, consequentemente, os nutrientes que são essenciais ali para um cultivo naquela área. Isso vai resultar numa perca da produtividade e também na degradação do solo. Outro ponto, que é a questão das enchentes. Então, chuvas excessivas pode estar levando, a inundações, isso, gera uma submersão das plantações, né, igual é possível ver aí na ilustração, só que isso não afeta apenas ali de forma direta as plantas, mas também pode estar causando ali, por exemplo, a compactação do solo devido à pressão da água, que consequentemente acaba influenciando ali um bom desenvolvimento da cultura. Terceiro ponto, a questão da lixiviação de nutrientes. Então, o excesso de chuva pode estar levando ali a essa lavagem, né, essa lixiviação, que é um processo no qual os nutrientes do solo eles são lavados pelas camadas mais profundas, tornando eles inacessíveis para o sistema radicular das plantas. Outro ponto, que é em relação às doenças e às pragas. Então, a umidade excessiva proveniente ali do excesso de chuvas pode estar criando condições que são favoráveis ali para o desenvolvimento, principalmente de doenças fúngicas e bacterianas, além ali da proliferação de pragas que afeta negativamente as plantações. E um outro ponto, que é a questão no atraso do plantio e também da colheita. Então, chuvas persistentes podem estar atrasando eh, a realização do plantio, pode estar atrasando a realização da colheita. Isso impacta os cronogramas agrícolas e, consequentemente, a oferta dos produtos no mercado. Comentei um pouquinho sobre a influência do excesso de chuva, agora eu vou estar comentando sobre a influência da falta de chuva na agricultura. O primeiro ponto é a seca. Então, a falta de chuva ela pode estar resultando ali em condições de seca. Isso prejudica a disponibilidade de águas para as plantas e isso, consequentemente, leva ali a uma desidratação das plantas, reduzindo seu crescimento, reduzindo a sua produção e até mesmo podendo levar ela à morte. Segundo ponto, que é a escassez de água. Então, a seca prolongada pode estar levando a uma escassez de água, eh, utilizada para irrigação, por exemplo, isso afeta mais ainda a produção agrícola, principalmente produções que são dependentes ali de um sistema de irrigação, eh,
e também em áreas ali que dependem ali de águas de rios, de reservatórios, em propriedades ali que ainda tem água proveniente de poços, poços artesianos ali, esse problema ainda é aliviado, mas em relação a produtores que pegam ali a água ali de reservatórios, de rios, isso pode ser muito prejudicial. Outro ponto que é a diminuição da fertilidade do solo. Então a falta de chuva, ela pode estar resultando na diminuição da fertilidade do solo, por quê? Porque os processos biológicos que eles contribuem ali, para a decomposição da matéria orgânica, eles podem ser prejudicados devido à seca excessiva. E outro ponto que é em relação à desertificação. Então, em regiões que são propensas à seca ali, a falta crônica de chuva, a falta excessiva ali, longos períodos sem chuva, pode estar levando à desertificação, transformando ali áreas que antes eram produtivas em áreas estéreis e impróprias para a agricultura. Realmente vira um deserto a área. Outra questão que é a mortalidade de plantas. Então, plantas que não recebem água suficiente podem estar morrendo de sede, causando percas significativas na produção. Antes de estar dando continuidade aqui, eu vou estar deixando uma dica muito bacana para vocês, que é sobre a nossa apostila, a apostila do agro, tudo sobre solos. Então, você que deseja saber tudo que envolve a parte de solos, questão da análise interpretação de solos, a parte de correção dos solos, né, que envolve o processo de calagem, a questão da fertilidade do solo, todas as características que envolvem, os principais segredos para estar obtendo aí uma alta produtividade agrícola, não perca tempo e adquira já a nossa super apostila, com certeza você vai gostar muito. Beleza? Ah, e para adquirir, primeiro link aqui na descrição. Só clicar no primeiro link aqui na descrição, você já vai ser direcionado ali para saber mais informações sobre a nossa apostila. Dando continuidade aqui, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as estratégias para estar enfrentando o excesso de chuva. Então, eu comentei ali sobre os impactos, né? Agora eu vou estar falando um pouquinho sobre as estratégias que podem ser realizadas para estar enfrentando eh, o excesso de chuva na agricultura. Começando pelos sistemas de drenagem. Então, implementar sistemas de drenagem ali eficientes pode ajudar a estar evitando a compactação do solo e, além disso, prevenindo inundações. Outro ponto que são as práticas de conservação do solo. Então, adotar práticas de conservação do solo, como plantio direto, cultivo em curvas de nível ali, para estar reduzindo a erosão e também melhorando a estrutura do solo. Utilizar culturas que são tolerantes a inundações, então, de preferência, se o local que você produz é um local dele de com alto potencial ali de chuvas, né, é bom escolher culturas que sejam mais tolerantes à condição de solo encharcado, para estar minimizando os danos que são causados pelo excesso de chuva. Outra questão que é o manejo integrado de pragas e doenças. Então, está implementando práticas ali de manejo integrado de pragas e doenças para estar provocando surtos relacionados à umidade excessiva. Agora, falando um pouquinho sobre as estratégias para enfrentar a falta de chuva. Primeira estratégia, que é uma das principais, né, é a questão da irrigação, principalmente uma irrigação eficiente. Então, investir em sistemas de irrigação eficiente, como ou gotejamento, ou então irrigação por aspersão, para estar garantindo o fornecimento adequado de água para as plantas, até mesmo em períodos sem chuva ou então de longas secas. Outro ponto é o armazenamento de água, né, então é importante estar construindo reservatórios ali para estar armazenando água durante ali os períodos de chuva, isso proporciona uma reserva durante os períodos secos.
Outra questão, que é a captação de água da chuva. Então, implementar sistemas de captação de água da chuva por um uso agrícola, reduzindo a dependência ali de fontes externas durante a seca, como por exemplo ali, a dependência de lagos, de tanques, de reservatórios. Outra questão é fazer um manejo de resíduos e cobertura do solo. Então, incorporar a matéria orgânica no solo, utilizar coberturas vegetais para estar melhorando ali a capacidade do solo de reter água. Isso também é muito importante. Então, em ambos os casos, excesso de chuva, falta de chuva, é fundamental que os agricultores eles estejam atentos à questão das condições climáticas, se possível, tá adotando ali tecnologias modernas, participar de programas de treinamento, e principalmente que eles estejam dispostos a estar ajudando, ajustando suas práticas agrícolas de acordo com as necessidades específicas do clima local. Então, não adianta ali, eh, eu implementar minha produção num local totalmente seco, num local que normalmente não chove, sem um sistema de irrigação, ou então implementar um sistema de produção num local que chove quase todo dia, sem ter uma cultura adaptada ali a períodos chuvosos. Então é muito importante para o produtor ter essa atenção. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado. Novamente reforçando para você deixar seu like, se inscrever aqui no canal, deixar um comentário aqui embaixo e conferir a descrição aqui embaixo. Aqui na descrição do vídeo a gente deixa diversas dicas, dicas de apostilas, cursos, materiais, nossas redes sociais, Facebook, Instagram, estão todas aqui embaixo também. Beleza? Então é isso, galera. Muito obrigado, até mais e tchau, tchau.